Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. É com alguma tristeza, naturalmente, que eu me refiro hoje a vocês, no dia 12 de janeiro de 2021, porque de uma hora para outra parece que todo mundo se deu conta da gravidade do problema da desindustrialização brasileira com o anúncio da Ford, a montadora de automóveis norte-americana, de que vai fechar suas 3 fábricas no Brasil. A Ford, que tem uma história de talvez já quase 100 anos no Brasil, fabricando, primeiro montando, depois fabricando, depois maquilando, enfim, uma história complicada e longa de presença dentro do Brasil, em que essa montadora chegou a ter, na verdade, 4 unidades produtivas. Polo de Camaçari, na Bahia, Taubaté, no estado de São Paulo, São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde produzia caminhões, e foi a fábrica que fechou primeiro ainda no ano passado, e também a fábrica da Troller, que era uma marca originalmente brasileira de jipes, né, caminhões, pequenos automóveis de maior capacidade, 4x4, fabricados no Brasil com desenvolvimento nacional e que ela veio a comprar. Ou seja, foi uma fábrica brasileira, mais uma iniciativa automobilística brasileira que foi alienada para a Ford e agora some de vez e ficava lá no Ceará. Muito bem. De uma hora para outra, parece que todo mundo se deu conta do problema da gravidade da desindustrialização, de como isso afeta massa salarial, emprego, possibilidades de domínio tecnológico futuro. E sobre isso nós vamos conversar, eu e o Paulo Gala, em cima, basicamente, das ideias que eu coloquei num artigo e tudo mais que o Paulo quiser colocar, um artigo esse que eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder ler, lá no site da Revolução Industrial Brasileira. Paulo, primeiras impressões aí da saída da Ford, o que você acha que isso traduz, o que você acha que isso nos ensina? Qual é a tua primeira impressão? Obrigado mais uma vez, aí a palavra é sua. Oi, Fausto, prazer falar com você, com todo mundo. É um tema da maior relevância, né? Acho que está sendo muito comentado no Brasil por esses dias. E mais do que tudo é simbólico, como você disse, né? Eu gosto muito do psicólogo Jung, ele diz que o simbólico é mais real do que o real, né? Então, parece que está caindo a ficha do Brasil de que o país realmente está sendo destruído, né? Está se desindustrializando, está virando um mar de pobreza, a gente caminha rapidamente para uma economia do tipo África, né? Aliás, a África daqui a pouco supera o Brasil já, porque eles estão se industrializando rapidamente, né? Então, o fechamento da Ford é isso. Na verdade, ele é um símbolo e ele mostra que a nossa indústria está acabando. Nem mesmo as montadoras, que são, no fundo, maquiladoras, elas só maquilam o conteúdo tecnológico que vem do exterior, e esse é o caso da Ford. A Ford reclamou muito do câmbio desvalorizado. O câmbio desvalorizado atrapalha quem não produz conteúdo tecnológico local, quem só importa, que é o caso da Zona Franca também, né? Mas daqui a pouco a gente explora mais esses temas. Eu queria devolver para você a palavra, mas acho que é mais do que tudo o símbolo da desindustrialização brasileira. Acho que por isso que a Ford, a saída da Ford, que é uma marca, né, do carro no Brasil, tá batendo tão fundo em todo mundo, né, Fausto? Pois é, eu acho que existe até um lado positivo nesse acontecimento dessa semana, logo no início de um novo ano, que é o de chamar a atenção. As pessoas parecem que sentiram o baque de um assunto que a gente vem alertando já há bastante tempo e que nós já sentimos esse baque há muitos anos, né? Vemos e testemunhamos como o tecido industrial brasileiro vem sendo perdido, né, desfeito, já há tantos anos, e alertamos sobre isso. E parece que de uma hora para outra as pessoas se deram conta da importância do problema, de como ele é grave. Pois bem, eu escrevi um artigo hoje na Revolução Industrial Brasileira enumerando algumas coisas interessantes a respeito. Todo mundo faz a crítica de que o setor automobilístico recebeu muitos subsídios, né, ao longo da história, desde a sua instalação massiva no governo Juscelino Kubitschek, que ele teria recebido muitos subsídios do governo, inovado pouco, trazido pouco conteúdo tecnológico para dentro do país, portanto, feito poucas transformações na estrutura produtiva e passou a viver como um viciado em subsídios. Bom, tem várias complexidades aí. De fato, essa crítica no genérico, ela é muito pertinente. O setor automobilístico até hoje vive de programas de subsídios do governo. Porém, temos vários problemas aí a enfrentar para tentar abrir a complexidade dessa opinião, porque essa opinião chapada não diz muita coisa. Lá atrás, em 1955, 6, 7, 8, quando o Brasil instalou o parque automotivo, fazia muito sentido colocar a convite essas multinacionais do automóvel no Brasil, porque aquilo era fronteira tecnológica, era inatingível para o Brasil naquele momento, na escala em que o mundo já tinha alcançado. É claro, nós tínhamos a Fábrica Nacional de Motores, era um caminho, ela não deveria ter sido extinta,
mas ela demoraria muito tempo até fazer uma aproximação, um emparelhamento com o grau de tecnologia, escala e escopo das montadoras. Então, qual é a estratégia que Juscelino implementa? Trazê-las a convite e instalar ao redor delas um grande parque industrial, que esse sim poderia ter uma grande relevância no aprendizado tecnológico e na densidade produtiva, de autopeças, para serem os fornecedores das montadoras. Isso foi feito. Os anos se passam, as iniciativas brasileiras derivadas do setor de autopeças começam a aparecer, notadamente o caso da Gorgel, também o da Puma, também o da Troller, mas notadamente o caso da Gorgel, que aí sim ia ser uma automotiva nacional, e elas não recebem, nem do governo, nem da sociedade, o apoio que deveriam ter recebido, que não se restringe apenas a subsídios financeiros, mas sim apoio para reserva de mercado, apoio para implementação de tecnologias, apoio para exportação e conquista de mercados internacionais. E nós, dentro do processo virtuoso que poderia acontecer a partir do convite às multinacionais, anos antes, na década de 50, paramos no meio do caminho. E aí eu retomo essa comparação para o caso de agora, no artigo que eu vou deixar o link aqui embaixo, querendo comparar o seguinte: a Ford está, por uma decisão estratégica, sobre a qual ela tem todo o direito, saindo do mercado de automóveis leves. No mundo inteiro está fazendo isso. Ela está percebendo a transição tecnológica, automobilística, rumo ao carro elétrico, percebe que novos players estão entrando, Tesla, Nikola, com muita força, Nissan e outros, né, que estão eletrificando as suas frotas com muito mais velocidade e eficiência do que ela. Então ela está saindo do negócio de carros leves, automóveis leves. O problema é o seguinte: ela sai primeiramente do Brasil, pela razão de que aqui a demanda está absolutamente morta. Aqui o mercado nacional, todo mundo sabe disso, não está dando conta de absorver a capacidade ociosa, a capacidade produtiva que está ociosa da indústria automobilística brasileira. Percebam o seguinte: o parque industrial automotivo brasileiro hoje tem capacidade para produzir em torno de 5 milhões de veículos por ano. E nunca chegou a produzir esse número de veículos num único ano. O máximo que chegou no seu melhor momento foi 3,5 milhões de veículos, em torno de. Hoje, está produzindo uma perspectiva de produzir entre 2 e 2,5 milhões de veículos num único ano. Você não pode pedir que uma empresa, então, queira perder dinheiro numa linha da qual ela está saindo por muito tempo num país que não tem demanda. Então, para princípio de conversa, temos o problema focalizado do momento da demanda agregada muito baixa. Segundo problema, aí eu faço a comparação no artigo com o caso da Índia. Repare que eu falei da Gorgel, que eu falei da Puma, falei da Troller, que agora inclusive era da Ford e deixou de existir, e faço a comparação com a Índia. Por que a Índia? Porque a Índia, em dezembro, passou pelo mesmíssimo problema que nós estamos passando agora. A Ford tinha uma joint venture com a Mahindra, uma automotiva indiana, e resolveu roer a corda. Falou: não quero mais fazer essa joint venture. Saiu. Pela mesma razão estratégica que está fazendo a saída no Brasil, ou seja, não se interessa mais pelo mercado de automóveis leves, de passeio. Muito bem. Por que é que na Índia esse problema afeta tão pouco e aqui afeta tanto? Ora, porque lá eles continuam tendo a Mahindra, como tem também a Tata Motors, como tem talvez outras marcas nacionais de veículos. Tem uma que, inclusive, eu quero até falar sobre ela daqui a pouco. Tem mais uma muito importante. Perfeito. E aí, a saída da Ford de um país que não completou o ciclo de industrialização da era automotiva por combustão interna, ou seja, dos carros tradicionais movidos a gasolina, né, que é o caso do Brasil, em comparação à saída da Ford como multinacional, que entra e sai de país, naturalmente, ao sabor da demanda, de um país que sim completou a sua industrialização da era automobilística por combustão interna, tem efeitos completamente diferentes. Então, o caso é uma grande lição para o Brasil, não no sentido de defenestrar as políticas industriais de subsídio, que foram algumas eficientes, outras ineficientes, ou de dizer que o carro em si é um produto que não vale mais nada, etc., etc., que são algumas das interpretações que eu venho vendo por aí. Ou, mais ainda, a interpretação falaciosa, né, de que diz que, olha aí o pessoal que defende o câmbio desvalorizado, como é que vocês vão defender o câmbio desvalorizado agora se a Ford alegava que o câmbio desvalorizado foi uma das razões para sair? Bom, mas é óbvio, como disse o Paulo à frente, anteriormente, ele disse, olha,
o câmbio desvalorizado é ruim porque ela importa muito nem que seja da própria Ford, para montar carros no Brasil para consumo do mercado interno, que está deprimido. Ou seja, é óbvio que a planilha de custos de uma empresa nesse perfil ficará pior com o câmbio desvalorizado. É diferente se você tivesse uma Gurgel agora exportando para burro, aí o câmbio desvalorizado seria, obviamente, uma vantagem. Então, a comparação seria essa. Esse é um pouco o que eu resumo, isso é um pouco o que eu resumo no meu artigo. Eu queria ouvir a opinião do Paulo aí agora, porque o capital se faz em casa. Se existe uma lição da evolução do capitalismo e da conquista de riqueza pelas nações dentro desses últimos séculos, é essa. O Brasil não fez o seu capital dentro do setor automotivo na era da combustão interna. Será que fará agora na era da mobilidade elétrica? Esperemos que sim. Lutamos para isso. Paulo, qual a sua opinião aí a respeito de tudo isso que eu comentei? Não, exatamente isso. Eu acho que o seu artigo foi muito feliz em resumir todas as questões que estão no entorno disso, né? Tem a questão conjuntural muito grave que você já explicou, houve uma implosão do mercado interno brasileiro, uma implosão do consumo de carros, a gente chegou a produzir 3 milhões, mais de 3 milhões e meio, nunca chegou nos 5 milhões, mas agora a gente caiu para 2,5. Então, há um empobrecimento generalizado do Brasil, em que as pessoas perdem renda, não ganham salário, ficam desempregadas, então obviamente elas não vão comprar carro. O mercado brasileiro, ao contrário do mercado da Índia, da China, da Coreia, que se expande, o mercado brasileiro contrai. O Brasil é uma espécie de um pneu furado, né, para usar a metáfora automobilística, que continua murchando. Então, essa questão conjuntural, eu acho que é uma das explicações importantes para a saída da Ford. Ela realmente está apanhando no mundo, está apanhando dos asiáticos, está apanhando de carros elétricos. Lembra que até em 2008, se não me falha a memória, ela teve que ser socorrida pelo governo americano, acho que junto com a GM, para não capotar de vez. Então ela é uma empresa que de fato tem passado por dificuldades, e a implosão do mercado interno brasileiro acabou, acho que meio que coroando aí essa decisão deles de saírem. Agora, tem um ponto importante que você mencionou que eu queria explorar rapidamente, Fausto, que é a questão dos subsídios. Existe uma diferença muito clara entre a Ásia e a América Latina em relação aos subsídios, né? Aliás, existem várias, mas tem duas que são fundamentais, que explicam por que os subsídios deram certo na China, na Coreia, em Taiwan e na Índia, e por que os subsídios deram errado no Brasil. O problema não é o subsídio, o problema é como você usa o subsídio. E, primeiro pilar asiático, exportações, subsídios como contrapartida de sucesso exportador, né? Então, para os asiáticos, sempre a medida de valor da empresa, do capital nacional que era construída, sempre foi a conquista do mercado mundial. Todas as empresas receberam subsídios, inclusive as multinacionais tinham obrigação de exportar e de transformar aquelas plantas em bases exportadoras. Primeiro ponto. Segundo ponto, transferência tecnológica, conteúdo nacional e formação de capacidades locais. Então ninguém deu moleza como no Brasil. Na Ásia, as empresas tinham que transferir tecnologia para locais. Isso se deu na Índia, se deu na China, se deu na Coreia, se deu em Taiwan. Eles tinham fortes compromissos e metas de conteúdo local, né? E tinham fortes compromissos e metas de exportação. Ou seja, os subsídios lá, na era do General Park ou da própria política pública da Índia, que criou também uma que faltou você falar, que é a Maruti Suzuki. A Maruti Suzuki veio da criação ainda acho que da filha do Gandhi, de que queriam ter uma indústria nacional, e esse é um outro pilar importante da Ásia. Houve um esforço para se criar marcas nacionais, a Maruti Suzuki, a Hyundai. A Hyundai foi uma aposta pessoal do General Park, que conseguiu fazer a revelia das multinacionais. Algumas empresas locais queriam se associar a multinacionais para derrubar a Hyundai, e o projeto coreano segurou a Hyundai. Contrário do que aconteceu no Brasil, por exemplo, a Gurgel foi detonada pelas multinacionais. Então as multinacionais vêm aqui para destruir uma empresa brasileira de capital nacional, e não é porque elas são malvadas, né, Fausto? A gente vive no meio empresarial. O leão come carne, as empresas querem ter lucro. Se der para matar o concorrente, vamos matar mesmo. Essa é a lógica, né? Vão matar. Agora, caberia ao governo brasileiro ter impedido isso de acontecer. Exatamente. Né? Então a Ásia, ela promoveu forçou transferência tecnológica, forçou marcas nacionais, forçou conteúdo nacional, forçou exportação. Nada disso a gente fez no Brasil. Inicialmente a gente deu subsídio para atrair, como você falou, mas aí ficou uma mamação na teta. Fica lá com o subsídio, não faz nada, traz produto velho, importa todo o conteúdo tecnológico, e o governo dá um subsídio, a multinacional lucra e beleza. Fala, ó, tá ótimo, vai dando subsídio, a gente vai lucrando, quando acabar o subsídio a gente vai embora. Ou seja, nada se fez, né? Então, é importante usar esse caso da Ford, que se aplica muito à própria Zona Franca de Manaus, que a gente fala muito. A Zona Franca de Manaus é inteira, assim.
Isso é um grande equívoco de política econômica no Brasil. Dar subsídio sem contrapartida é deixar mamar, fica mamando, não resolve nada. Então, foi uma lição a Ford, a Mercedes está saindo, a Audi está saindo, e muitas empresas também sairão, porque com a implosão do mercado interno brasileiro, essa desindustrialização aí é inexorável, né, Fausto? Mas a gente vai seguir na luta aqui, pelo menos, de explicar as ideias, né? Exato. A desindustrialização já é um fato, já ocorreu, já está em processo avançado de acontecimento. O que acontece agora é que a gente está tentando formar uma massa crítica para tentar, pelo menos, em parte da sociedade, sensibilizar para o problema e ver se existe, né, alguma possibilidade de mudar a política. Porque agora não existe uma solução espontânea de mercado, bala de prata qualquer. Algum fato que aconteça no mercado que possa reverter esse processo. Esse processo só é reversível a partir de agora se for houver uma decisão nacional, né, de que a gente agora, a partir de agora, vai reverter isso e vamos instalar novas capacidades, desenvolver novas capacidades, tomando o tempo que tomar, custando os recursos que custar, porém sem repetir os erros do passado. Porque, olha, uma vez eu estava vendo a sua palestra ao vivo naquele evento em que a gente estava, você falou uma frase que é muito boa, a resposta brasileira às experiências erradas é infantil. É jogar fora, é traumatizado e infantil, é jogar fora o bebê com a água do banho. Ou seja, já que a gente fez políticas industriais erradas, protegemos de maneira errada, demos subsídios de maneira errada, e não foi 100% errado, mas no caso automobilístico, sim, foi errado. Aí a gente diz, então, agora que é tudo sempre errado, que a estratégia em si é errada. Ora, a estratégia em si não é errada. A estratégia em si fez a Europa do pós-guerra, fez os tigres asiáticos, está fazendo a China, está fazendo o Sudeste Asiático, antes ainda fez os Estados Unidos e a Europa pré-guerra. Ou seja, essa é a única estratégia que leva os países a desenvolvimento e riqueza, e a vida de qualidade. Tudo isso eu vou estar tentando colocar no meu livro, Por uma Revolução Industrial Brasileira. Aproveito que esse vídeo vai ter muita audiência, para deixar aqui também a propaganda. Estou escrevendo, vai ser publicado em breve aí, e acho que por financiamento coletivo, ainda vai ser uma decisão que eu vou tomar, e eu gostaria de convidar vocês todos a frequentar mais os nossos canais, porque esse debate precisa crescer no Brasil. Hoje eu publiquei meu artigo de manhã, ele já teve mais de 5.000 visualizações no site da Revolução Industrial Brasileira. Isso mostra que o tema sim é pertinente, que o tema tem repercussão, e que, de certa forma, foi até bom que aconteceu uma bomba de uma vez, para todo mundo olhar para o problema e agora conseguir ir atrás de formar uma massa crítica e tentar mudar um pouco a corrente de opinião, que é essa que a gente escuta na TV, nos jornais o dia inteiro, de achando que basta reduzir custo de trabalho, basta fazer melhores estradas e basta ele simplificar o sistema tributário que, em passo de mágica, o Brasil será desenvolvido. Uma ova. Claro que não. Isso nunca aconteceu ou aconteceu? Diga lá você. Não, é exatamente isso. Quer dizer, a gente já completa 5 anos com essa agenda aí de reforma trabalhista, esse papinho, né? Isso aí não vai levar a gente para lugar nenhum. A gente deveria estar olhando para a Ásia, né? Como eles usaram a política industrial com maestria, e hoje supera, inclusive, os Estados Unidos. A Ford está apanhando de verdade dos asiáticos, né? Eles estão provando do próprio veneno deles, porque lá atrás, quando eles fizeram proteção, subsídio e desenvolvimento tecnológico, eles conquistaram o mundo no século XIX, início do século XX. Agora eles já estão realmente sucumbindo, né, Fausto? Mas parabéns aí pelo seu trabalho, pelo artigo e tudo mais. Eu acho que é muito importante a gente divulgar essas ideias na sociedade, né? Parabéns para nós. Eu acho que é um trabalho contínuo. A gente vai tentar sempre mobilizar com você aí que nos assiste. Se inscreva aí no canal Revolução Industrial Brasileira, no canal do Professor Paulo Gala. Nós temos sites. O site do Professor Paulo Gala é paulogala.com.br. Revolução Industrial Brasileira você encontra no ribrib.ind.br. São fontes de informação que você pode buscar opinião diferente sobre a economia, em que você vai perceber a economia a partir de uma perspectiva da realidade e não da abstração. Então, a gente conta com você para você continuar compartilhando nossos conteúdos e agradecemos mais uma vez a sua audiência. Obrigado, pessoal, e até uma próxima.